Sim, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 17. Então ele lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Somente esses versículos, aleluia Jesus. Essa palavra foi a palavra que o Senhor Ele colocou em meu coração quando recebi o convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Essa palavra nos fala a respeito do maior homem da humanidade, o homem que dividiu a história no meio. Quando você ouve uma história, geralmente você ouve a referência antes de Cristo ou depois de Cristo, porque Cristo é o homem que dividiu a história no meio. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus deixou toda a sua glória, Ele veio a este mundo, Ele conheceu as nossas dores. Quando você sofre, quando você passa angústia, Jesus sabe o que você está passando, porque Ele viveu sobre essa terra, Ele conheceu as nossas aflições. E diz a palavra do Senhor, que aqui no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus Ele estava enfrentando, humanamente falando, uma turbulência na sua vida. Jesus Ele acabara de receber uma notícia de que João Batista havia sido decapitado. O Senhor Jesus, sendo homem, também sendo Deus, mas na sua parte homem, na sua parte emocional, Jesus ele fica angustiado com aquela notícia. Afinal, João Batista não era qualquer homem. João Batista, o maior profeta que veio na frente de Jesus, abrindo o caminho, anunciando a vinda do Messias. Quando Jesus veio, João Batista já havia anunciado. E agora essa notícia chega ao coração de Jesus, trazendo angústia, trazendo amargura. E todos nós, quando estamos no momento de dificuldade, queremos nos afastar de tudo, nos afastar de todos. E Jesus naquele momento ele se coloca em seu coração o propósito de ir para o deserto, de se afastar de tudo que estava acontecendo. Ele queria falar com o Pai. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, talvez você também não está no momento bom da sua vida, mas o Senhor ele te convida a fazer como Jesus fez, se refugia em Deus, vai falar com o Pai. E naquele momento que Jesus, ele se afasta, uma multidão, louvado seja o nome do Senhor, vê que Jesus, ele entra num barco para ir para o deserto, e aquela multidão vê e fala: é Jesus que está indo, nós temos que ir atrás dele, nós não podemos perder Jesus de vista, aonde ele for nós iremos. Aleluia. Será que você tem coragem de dizer isso para você mesmo, onde você está? Aonde Jesus for eu vou, aonde Jesus me enviar eu vou. A multidão disse: nós não vamos perder Jesus de vista. Eu te digo uma coisa, não deixe esse momento ruim da sua vida tirar o teu foco de Jesus Cristo. Não deixe essa tribulação, não deixe esse momento difícil que você tem passado tirar a tua visão do céu. Continue olhando para Cristo, nosso alvo é Ele. E o que me chama a atenção é que Jesus ele vai de barco, mas a multidão não, a multidão vai andando. E a multidão começa a caminhar, a multidão começa a andar. Eu imagino, irmãos, aquela multidão, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. E eles andavam e eles queriam chegar aonde Jesus estaria. Irmãos, eu vejo que é um momento difícil na vida daquela multidão. Eles não tiveram preparo, simplesmente viram Jesus indo e foram atrás de Jesus. E aquele esforço, quem sabe os pés já machucados, porque caminhavam depressa, quem sabe aquele esforço. Mas eu quero dizer para você, quem busca Jesus o encontra. Quem não mede esforços para procurar a presença de Deus encontra. Eu não sei qual o momento da sua vida que você está passando, mas você que se dispôs em estar nessa live para procurar a presença de Deus, eu quero te dizer, você vai encontrá-lo. E a Bíblia nos fala, irmãos, que aquele povo chegou num lugar deserto, porque muitas vezes seguir a Jesus nos leva a lugares difíceis. Muitas vezes seguir a Jesus não nos leva no mar de rosa, porque para seguir a Jesus você tem que fazer aquilo que Ele faz.
Para seguir a Jesus não basta carregar uma Bíblia, não basta ler a Bíblia, você tem que praticar o que a Bíblia fala. E naquele momento, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o povo, eles se deparam com um deserto, um lugar difícil, mas ali Jesus estava naquele deserto. Eu quero falar para você que está me ouvindo nessa hora. O deserto chegou na sua vida, a situação difícil chegou na tua vida, fique tranquilo. Antes de você entrar nesse deserto, Jesus já estava nele esperando por você. Antes de você chegar nessa situação difícil, o Senhor Jesus já estava te aguardando para passar junto com você. E me chama a atenção que quando Jesus ele viu aquela multidão, Jesus ele poderia ter falado para os seus discípulos: olha, despede todo mundo, eu não estou num dia legal, eu quero falar com o Pai, eu estou angustiado. Mas a Bíblia vem falando para mim e para você que quando Jesus viu a multidão, ele se compadeceu deles. Quando Jesus viu aquela multidão, o Senhor curou os seus enfermos e ensinou muitas coisas para eles. Irmãos, naquele momento, toda aquela multidão atraiu o olhar do Senhor Jesus. É impossível você entrar na presença de Deus e não atrair o olhar dele para a sua vida. Você que veio cultuar ao Senhor conosco nessa noite, quer seja aqui, quer seja na tua casa, se você não veio para observar, se você não veio para analisar, mas você veio para entrar na presença, eu te digo algo, é impossível você não ser abençoado. Não importa como você está, o Senhor Jesus te faz um convite: entra na minha presença agora. Tem pessoas que estão na sua casa dizendo: mas irmã Michele, como eu vou entrar na presença? É só você sintonizar o pensamento com ele. Quando Jesus viu aquela multidão se compadecendo dela, Jesus curou, Jesus libertou. O Senhor Jesus operou maravilhas no meio daquele povo, porque eles não entraram na presença de um homem qualquer, mas foi na presença de Jesus Cristo. A multidão estava enferma, a multidão estava com fome, estava com sede, mas o que me chama a atenção é que nada disso atrapalhou eles de entrar na presença de Deus. Nada, nenhuma dificuldade que eles passaram impediram eles de entrar nessa presença poderosa. Talvez você que está me ouvindo, você está numa vida errada. Talvez você está numa vida de vícios, numa vida de prostituição. Mas eu quero dizer para você, Deus ele não age como o homem age. Se do jeito que você estiver hoje, você entrar na presença de Deus, ele tem algo reservado para a sua vida. Se você entrar como você está, ele tem algo maravilhoso para fazer na tua história. E a Bíblia fala, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a multidão, mesmo enferma, mesmo com fome, mesmo com sede, estava ali querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus os curou, e Jesus os libertou, e Jesus operou milagres e maravilhas na vida daquele povo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor fala que quando Jesus terminou de curar, quando Jesus terminou de libertar, os discípulos perceberam que aquela multidão já estava faminta. Porque já há muito tempo andando a pé, Jesus foi de barco, eles foram a pé. Jesus vai recompensar o teu esforço na presença dele. E ali quando o Senhor Jesus, ele se depara com os discípulos, dizendo para eles: Senhor, a multidão está com fome. E aqui é um lugar deserto. Não precisava eles falarem para Jesus. Jesus sabia de tudo. E o Senhor Jesus, ouvindo aquilo que os discípulos estavam falando, os discípulos disseram para Jesus: despede, Pai, essa multidão. Despede, porque não tem mais nada para fazer por eles. Talvez alguém olha para a tua vida e diz para essa pessoa: não tem mais jeito, para essa situação já não existe mais esperança. Jesus já fez para eles tudo o que deveria fazer. Talvez alguém não queira mais você por perto, porque você não tem nada para oferecer. Quem sabe outra hora, quando você tinha dinheiro, quando você tinha status, queria você por perto. Agora que você encontra-se enfermo, num momento difícil, alguns estão dizendo: olha, abre mão dessa pessoa, pode excluir do ministério, não dá mais oportunidade. Mas Jesus, ele manda te dizer: ele não despede ninguém de mãos vazias. Se você crê nessa palavra, onde você está, levanta a tua mão e glorifica, porque Deus não vai despedir a tua vida de mãos vazias. Porque Jesus, irmãos, ele não é como o homem.
Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele é aquele que ele não foge do seu problema, mas ele vai de encontro com ele para resolver. E naquele momento, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus ouve os discípulos dizendo para ele que eles estavam com fome. O Senhor Jesus ouve eles dizendo para Jesus mandar eles embora. Mas Deus, ele não vai deixar que você saia da presença dele com isso que você está passando. Jesus podia falar, já curei, já libertei, vocês podem ir embora, mas não, o Senhor Jesus foi a intervenção divina para segurar aquela multidão na presença dele. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Satanás tem usado muitas coisas e pessoas para dizer para você, vai embora, não tem mais jeito. Até quando você vai continuar sendo fiel ao seu Deus nessa situação? Mas eu quero dizer para você, não são os discípulos agora que estão mandando você ir embora. O adversário pode estar usando alguém para falar, vai embora, não tem jeito. Mas Jesus manda te falar, ele vai enviar alguém para te ajudar a ficar na presença dele. Este alguém é o Espírito Santo de Deus. Pode ser que ninguém mais acredite em você, mas Jesus acredita. Pode ser que a sua família não acredita mais em você, mas Jesus acredita. Pode ser que na sua faculdade alguém conheceu a sua vida, viu tudo de errado que você fazia, não acredita mais em você, mas Jesus acredita. Você que está acompanhando essa live, eu te convido a colocar a hashtag Jesus acredita. Você acredita que Jesus pode mudar a sua história? Porque Ele pode, Ele acredita em você. Alguém pode olhar para você e falar, mas como você vai ficar na presença de Deus? Você errou. O adversário pode usar alguém para te acusar, porque é isso que ele faz você errar, depois ele te acusa. Mas o Espírito Santo de Deus é diferente, ele convence você do seu pecado, te ajuda a se arrepender e te dá o perdão, algo que ninguém mais pode dar, somente ele. E alguém pode estar dizendo, mas você errou, o que você está fazendo na igreja? Olha como é o seu comportamento, você não pode ficar na igreja. Você já errou muito, mas Jesus está dizendo, fica na minha presença, porque eu te ajudo a acertar. Alguém pode estar dizendo, você não pode ficar na igreja porque você caiu. Jesus está dizendo, fica na minha presença, porque eu te levanto. Não importa como você está, o teu lugar é na presença de Deus. Os discípulos, eles queriam mandar a multidão embora, por não conseguirem resolver o problema deles. Não sei se você está pegando a revelação, mas tem gente que quer que você saia de perto, porque ele não quer comprar o seu problema. Tem pessoas que têm coragem de te criticar, tem coragem de falar de você por trás, mas não tem coragem de dobrar o joelho e falar, eu compro a causa dele, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Mas Jesus vai levantar alguém para te ajudar. E eu tenho uma revelação de Deus quentinha do céu para a tua vida. Aqueles que estiverem no teu caminho para atrasar a tua caminhada, Deus vai limpar o teu caminho, e Ele vai colocar no seu caminho homens e mulheres de Deus, amigos de verdade, que intercedem por você. Se você recebe isso, diga glória a Deus, eu recebo. E os discípulos queriam eliminar o problema. Tem gente que quer eliminar, prefere tirar você do caminho do que orar por você. Mas Jesus, Ele queria resolver o problema e ainda manter eles por perto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Enquanto tem pessoas querendo ver você sair da igreja, enquanto tem pessoas torcendo para você não ficar, para você não aguentar, enquanto tem pessoas dizendo não consegue resolver o problema não, Jesus está falando, fica que eu resolvo o problema e ainda te pego no meu colo. Irmãos, os discípulos falam, manda a multidão embora, esse é o problema. Mas agora Jesus, Ele vem com a solução. Levante a tua mão onde você está e glorifique a Deus. Porque Deus está falando comigo neste altar que Ele vai envergonhar os teus inimigos. O inimigo está soprando no ouvido de alguém. Ele não merece, ela não merece, mas Jesus manda te falar. Ele não pede opinião de ninguém para te abençoar, porque Ele conhece a tua vida. O homem vem com problema, Jesus vem com a solução. E quando os discípulos falam, pai, manda embora, porque o problema é grande, está todo mundo com fome. Mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aí Jesus vem com a solução. Dá-lhes de comer. Aleluia.
O Senhor falou para os discípulos: alimenta eles. Jesus é o único que pode resolver os nossos problemas. Jesus, ele age diferente. Os discípulos poderiam pensar que Jesus ia concordar com ele, manda todo mundo embora, mas Jesus falou: não, dá-lhes de comer. E naquele momento os discípulos ficaram surpreendidos: mas como? Como daremos de comer a essa multidão? O que nós temos para oferecer? Eu quero dizer para você que a maneira que Deus vai agir na tua vida vai te surpreender. Algumas pessoas já estão projetando o final da sua história, mas Deus manda eu pregar para você que a caneta que escreve a sua história está na mão de Deus. Quem vai determinar o final da história é Ele. O homem fala que não vai dar, o homem fala que não vai terminar bem, mas Jesus está com a caneta na mão. Ele vai escrever o final da sua história do jeito que Ele quiser. A resposta de Jesus surpreendeu os discípulos. Se você crê, levanta a mão comigo e tome posse dessa palavra. Jesus vai surpreender sua vida. Aquilo que você pensava que não ia dar certo, Jesus vai te surpreender. Aquilo que você achava que não ia conquistar, que não ia alcançar, prepare o teu coração, porque Jesus não age como o homem quer. Ele age da maneira que lhe convém, e Ele manda te falar que o que Ele vai fazer vai surpreender a sua vida. Era como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: fica calmo, eles não vieram atrás de vocês, eles vieram atrás de mim. Eu não sei por que você não deu glória a Deus, aleluia. Ou você deu glória a Deus na sua casa. Eu creio que você glorificou o Senhor, porque quando os discípulos disseram: despede a multidão, o Senhor falou: o que vocês têm para dar? Jesus estava dizendo para eles: não vieram atrás de vocês, eles vieram atrás de mim. Eles vieram buscar a mim. E eu tenho um recado de Deus para a tua vida: quem segue a Jesus não se decepciona. Quem busca Jesus não se decepciona. Se aqueles homens tivessem ido buscar os discípulos, eles teriam ido embora. Mas Jesus falou: fica, já que veio atrás de mim, eu não vou lançar fora, fica, porque eu tenho milagre para proporcionar. A multidão era muito grande para ser alimentada pelos discípulos, e os discípulos não tinham como fazer isso. Mas o que os discípulos não podem, Jesus pode. Aleluia. O que os médicos disseram para você: não podemos mais, Jesus pode. O que o advogado falou para você: olha, até aqui foi o nosso conhecimento, não podemos mais, Jesus pode. Fica tranquilo, o que ninguém pode fazer, Ele pode. E operando Ele, quem impedirá? Jesus, Ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm para oferecer? Aí os discípulos dizem para Ele: apenas 5 pães e 2 peixes. A situação era difícil porque era muita gente para ser alimentada. Mas Jesus permitiu aquela dificuldade até os discípulos confessar o que eles tinham e o que eles não podiam fazer. Jesus muitas das vezes permite a situação difícil na minha vida, na sua vida, para a gente confessar para Ele: Pai, eu não posso fazer mais nada a partir daqui. Pai, até aqui eu agi, até aqui eu fiz, agora eu não posso fazer mais nada, não tem mais jeito para mim. Quando você confessa para o Pai que você não pode fazer mais nada, aí Ele entra em ação. Quando você fala: Senhor, eu não posso fazer mais nada, eu já fiz tudo o que eu podia. Eu já tentei com as minhas mãos, eu já tentei melhorar o meu jeito, já tentei mudar a minha forma, mas para mim não tem mais jeito. Aí o Senhor, Ele começa a agir na nossa vida. O problema, louvado seja Deus, só é problema, irmãos, enquanto está nas nossas mãos. Pegou isso daí? O problema só é problema quando ele está nas suas mãos, porque depois que é colocado nas mãos de Deus, vira milagre. Sabe por quê? Essa situação tem te deixado ainda aflito. O Senhor falou comigo enquanto eu meditava nessa palavra. Sabe por que tem pessoas que estão agoniadas, aflitas? Porque está faltando colocar na minha mão. Sabe por que tem pessoas que choram e acham que não tem jeito? Porque está faltando colocar na minha mão. Tudo que é problema na sua mão, na mão de Deus, vira milagre. E o Senhor manda pregar. Ele não quer que você fique com esse problema para você, Ele quer que você entregue nas mãos dEle.
O Senhor, Ele quer que você entregue para Ele aquilo que tira aquilo que te deixa inquieto, aquilo que tira a sua paz. Se você colocar nas mãos de Deus, vai virar milagre na sua vida. Os discípulos sofreram, irmãos, ao ver o tamanho daquela multidão, e eles tendo nas mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Eles estavam sofrendo porque era muito pouco, porque estava ainda na mão deles. Quando eles olhavam nas mãos, apenas 5 pães, apenas 2 peixes. E a Bíblia fala não, os historiadores contam que era como se fosse pães franceses, era pão pequeno, era peixe pequeno, era de uma criança humilde aquele lanchinho. E os discípulos com aquilo na mão dizendo, como vamos alimentar a multidão? Mas nessa hora, o Senhor fala algo que traz alegria ao meu coração. O Senhor, Ele olha para os discípulos e fala, é pouco, né? Nas minhas palavras. É pouco, só isso que vocês têm para alimentar a multidão é pouco. Mas aqui no versículo 18 o Senhor Jesus fala, e Ele disse, trazemos aqui. Jesus estava dizendo, para de sofrer com esse pão na mão de vocês, coloca na minha mão. Para de tentar resolver do jeito de vocês, coloca na minha mão. Para de tentar empurrar com a barriga, dar o jeitinho brasileiro, põe na minha mão, para de sofrer. E os discípulos entregaram nas mãos de Jesus. Quando o Senhor Jesus, Ele pega aqueles pães, aqueles peixes nas mãos. Os discípulos falam, aleluia Jesus, que era o lanche de um menino. Foi um menino que ofereceu aquilo. A Bíblia não chega nem a mencionar o nome dessa criança. Mas é assim, irmãos. Quando nós vamos para o culto e entregamos para Deus aquilo que nós temos. Aquele menino, tudo que ele tinha, ele entregou para Jesus. Era apenas 5 pães e 2 peixes, mas ele entregou. E quando nós vamos a um culto, era como se estivesse lá. Ninguém sabia o nome do menino, ninguém sabia quem ele era, mas o que ele entregou, Jesus usou para fazer o milagre. E eu quero pregar para você que me ouve agora. Talvez eu nem te conheça, eu nem sei o teu nome, mas você trouxe alguma coisa para este culto. Irmã Michele, eu não estou entendendo. Aí na tua casa você trouxe o teu glória, você trouxe o teu aleluia. E eu quero dizer que Deus vai usar a tua vida para fazer milagre como Ele usou aquele menino. Para Deus usar para fazer milagre não precisa de status, não precisa ser conhecido, não precisa ser reconhecido. Aquele que traz alguma coisa, Jesus conhece. E eu quero dizer para você que está do outro lado dessa tela, dando glória a Deus, dando aleluia. Talvez você esteja em Minas Gerais glorificando. Deus vai usar o teu glória para libertar alguém que está na Bahia. Irmã Michele, eu não estou entendendo o que você trouxe para o culto. Deus vai usar para fazer milagre. Eu coloquei um tema nessa mensagem. Sempre traga alguma coisa para o culto. Sempre traga alguma coisa. Aqui é uma live, sim, mas não deixa de ser um culto a Deus. E tudo o que você trouxe, Deus vai usar para fazer milagre. Hoje você não precisa trazer pão, hoje você não precisa trazer peixe para o culto, não. Mas tem algo que todo cristão que vem cultuar precisa trazer para o culto. Isso se chama Espírito Santo de Deus. Todos que vêm à presença do Senhor para cultuar têm que trazer alguma coisa. Essa alguma coisa chama Espírito Santo de Deus. Não tem como cultuar sem o Espírito Santo. Não tem cura sem o Espírito Santo. Nada acontece sem a presença do Espírito Santo. E eu quero te perguntar o que é que você trouxe para este culto. E eu quero te perguntar o que é que você trouxe para oferecer neste culto. A Bíblia fala que Pedro e João, certa vez passando por um coxo, o coxo estava pedindo esmolas e eles diziam: não temos ouro nem temos prata, mas o que temos, isso te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Aqueles homens não tinham dinheiro, não tinham aparência, mas tinham a presença do Espírito Santo. O que aquele menino tinha, ele entregou para Deus e virou um milagre. Deus está te dizendo: o que você tem, traz para mim. O que é que você sabe fazer, o Senhor está dizendo: traz para mim. Talvez você não sabe nem cantar na nota, não sabe nem cantar afinado, mas o Senhor manda pregar, é através do seu louvor que Ele vai libertar. Traz o seu louvor para mim.
Talvez você não tenha uma teologia, não tenha uma boa oratória, mas Deus está dizendo: é através da tua pregação que eu vou salvar almas. Traz a tua pregação para mim. Tudo aquilo que você acha que é pouco enquanto ainda está com você, mas depois que você trouxer para Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser. Talvez você fale: irmã Michele, mas é só um louvor, eu nem sei cantar. Na sua mão é um louvor, mas na mão de Deus é um milagre. Irmã Michele, é só uma pregaçãozinha, eu não sei pregar. Na sua mão é só uma pregação, mas na mão de Jesus vira milagre. Mas a minha fé é pequena enquanto você não usa. Se você usar, se você colocar em Jesus, vai virar milagre. Jesus pegou os pães e os peixes, Deus deu graças e disse aos discípulos: alimenta agora a multidão. Jesus estava ensinando para os discípulos: nas horas difíceis, vocês têm que aprender a dar graças. Nas horas difíceis, vocês têm que aprender a colocar na mão do Pai, porque o Pai resolve. O Senhor manda falar para você nessa palavra: o que você tem para entregar, entrega para Ele hoje. O que é que você trouxe para este culto? Se é glória, dá glória. Se é aleluia, dá aleluia. O que você trouxe para Ele, entrega, porque Ele quer usar para fazer o milagre. Se o menino não tivesse entregado os pães e os peixes, aquele alimento serviria para alimentar somente ele. Mas depois que ele entregou para Jesus, aquele alimento foi multiplicado milagrosamente por Deus. Alimentou toda a multidão, alimentou todos os 5.000 homens, as mulheres, as crianças. Naquele momento Jesus estava mostrando para os discípulos e para a multidão que Ele era Deus. E eu quero finalizar minha pregação dizendo para você: essa situação que Deus preparou, que Deus proporcionou na tua vida, é para Ele revelar que Ele é Deus na sua história. Naquele momento Jesus, Ele está revelando que Ele é Deus. Naquele momento Jesus está revelando que Ele não veio para matar a fome apenas de uma pessoa, mas Ele veio para matar a fome de toda a humanidade. Naquele momento Jesus estava revelando que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo para a multidão: eu sou mais que o pão que alimenta a carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a alma. A Bíblia fala em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Evangelho de João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Os discípulos precisaram entregar para Deus o que causava preocupação para eles. E o que causava preocupação para eles era a quantidade de alimento para a quantidade de pessoas. E eu vou finalizar agora dizendo para você: você vai continuar levando contigo isso que te traz preocupação? Você vai continuar levando esse problema sozinho? Vai por mim, querido e querida. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda dele. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa da ajuda dele. E talvez a maior preocupação que você tem na sua vida hoje é a sua própria vida. Devido à situação do mundo, devido à crise, devido à enfermidade, a maior preocupação sua é a tua própria vida. Então eu te convido: entrega o teu problema para Jesus hoje. Entrega a tua vida está causando problema, está causando preocupação. Entrega ela para Jesus hoje. Porque se você entregar a tua vida para Jesus hoje, Ele fará da sua vida um grande milagre. E eu te convido, como aquele menino desconhecido entregou os pães e os peixes para o Senhor. Você que é desconhecido para mim, quem sabe para os irmãos, mas que Jesus conhece o teu nome, Ele sabe quem você é. Ele sabe aonde você mora. Você foi propósito de Deus, você não nasceu por acaso. Ainda informe, Jeremias disse: o Senhor te conhecia desde o ventre da sua mãe. E o que está te causando problema, dificuldade, preocupação, te convido a entregar para o Senhor. Tem pessoas que estão preocupadas com a própria vida. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu já perdi o emprego, eu já perdi a saúde, eu já perdi a minha família. Mas o Senhor manda te falar: você só não pode perder a presença dEle. E nesse momento eu te convido a levantar as suas mãos. Você que está aí do outro lado da tela, você que quer entregar a tua vida para Jesus,
Você que está dizendo, irmã Michele, eu quero conhecer esse Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Eu quero que Ele faça um milagre na minha vida. Você vai entregar a tua vida para Jesus. E o maior milagre que Ele vai te dar é a salvação da sua alma. Porque Ele está voltando. Diga assim comigo, você que está recebendo Jesus como teu Salvador. Diga, Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante da tua presença. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego a ti, Senhor, a minha vida, o meu ser por completo. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o dia do arrebatamento. Agora você que está voltando para Jesus, você que tinha saído do caminho do Senhor e hoje você quer voltar, hoje você quer ter o abraço dele na sua vida, você vai dizer: Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus braços, para a tua casa e para a tua presença. Sela o meu nome com teu sangue no livro da vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à família de Cristo. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Aonde você está, seja cheio da presença de Deus. Seja cheio dessa glória que está tomando este lugar. E receba o abraço do Espírito Santo, em nome de Jesus.